Então, pessoal, hoje nossa aula é tipo uma continuação, né, do que a gente já viu sobre planejamento e controle da produção, tá? Algumas partes aqui a gente já viu na aula passada, mas eu vou explicar um pouquinho melhor, né, essa partezinha aqui, que a gente vai falar da natureza do suprimento da demanda, tá bom? Então, a gente vai recapitular um pouquinho sobre isso, né, na natureza do suprimento e da demanda, tá certo? Vou passar aqui o slide. Pronto. E aí a gente tem, né, a natureza do suprimento da demanda. E aí eu inicio com vocês justamente com a pergunta, né, o que é essa natureza do suprimento e da demanda? É justamente, pessoal, a forma como elas duas vão se conciliar, tá? Como a gente vai ter a conciliação tanto da demanda quanto do suprimento, elas duas juntas, tá? E demanda, lembrando, né, justamente a quantidade de produtos e serviços que os consumidores, eles estão dispostos a comprar de você. Por exemplo, no Natal, né, é comum aquela procura por itens alimentícios como o peru, como nozes, uvas, né? Então, esses itens alimentícios é bem específico, né, do Natal. Panetone, na verdade. E o suprimento, professor, o que é? É aquele conjunto de materiais que vão ser necessários para o funcionamento de uma empresa, né? De uma empresa comercial, de uma fábrica, de uma indústria, né? E isso realmente, na verdade, é a cadeia de suprimento. Ou seja, é tudo que é consumido ou usado para a gente fazer alguma tarefa, né? Para que uma tarefa ela seja feita, né? Por um utensílio ou por uma máquina. Por exemplo, uma máquina de impressora. O que ela precisa para ela poder funcionar? A tinta. Então, a tinta é um suprimento, né? Que a gente vai precisar para produzir aí as impressões, né? Enfim, tá? Então, vamos ver justamente isso na natureza do suprimento da demanda, né? Se o planejamento e o controle o processo de conciliar demanda e suprimento, então a natureza das decisões que a gente toma para planejar e para controlar uma produção, né? Uma operação produtiva, elas vão depender tanto dessa natureza da demanda, que é os meus consumidores, como da natureza dos suprimentos, que o que eu vou precisar para fazer a operação. Então, aqui a gente vai ver algumas diferenças, né, da demanda e do suprimento que pode, digamos assim, afetar, né, como é que o gerente de produção ele vai planejar e como ele vai controlar as suas atividades. Então, a gente vai ver aqui justamente quais são elas, né? E quais são elas, professora? São essas quatro aqui. Então, essas quatro aqui vão ser, digamos, fatores, né, que vão influenciar na natureza do meu controle e planejamento e controle da minha produção, né? Que é as incertezas no suprimento da demanda, a demanda dependente, independente, respostas à demanda, a razão, né, de processo e demanda, e vamos ver aqui cada uma delas. A gente começa com a natureza do suprimento da demanda no que se refere às incertezas, tá? Incertezas no suprimento e nas incertezas da demanda. Mas como é que eu tenho, né, essas incertezas, né? Como é que pode acontecer essas incertezas? Vamos imaginar aqui, eu já tinha até dado esse exemplo, né, na aula passada para vocês, de uma incerteza sobre um serviço, né? Que eu tinha até falado para vocês, de uma solenidade daquelas comemorações públicas, né, que tem em cidades assim como a nossa, né, como Paulistana, como Piripiri, né, que raramente, a gente sabe, né, que raramente acontece como é o planejado, né, como o chefe do cerimonial ele planejou. Primeiro porque os eventos, eles geralmente demoram mais do que esperado, né?
E isso daí que a gente sabe, né, que quem já participou aí de solenidade desse tipo, alguns dos atos que são programados, eles podem aí atrasar, né? O pessoal convidado pode atrasar no trajeto até o local, né? Alguns convidados não podem, não chegam no dia marcado, na hora marcada, né? E o evento, para que ele aconteça, né? Ele precisa, assim, digamos, de um bom mestre de cerimônia, para que ele consiga manter o público, né? Entretido, para que ele mantenha tudo dentro do andamento, né? O pessoal que está lá, aquela multidão, ela precisa estar, digamos assim, controlada, né? E não só a multidão, mas como todo o evento. Outra coisa que a gente tem como incerteza, que também pode acontecer, inclusive aconteceu recentemente, né? Nas empresas mesmo, né? No comércio. Foi o que aconteceu alguns meses atrás, no início da pandemia, né? Naqueles meses iniciais ali da pandemia, que era simplesmente incerteza para todo mundo, até para nós, para o comércio, para todo mundo que trabalhava, para o mundo todo, né? A gente tinha incertezas do que ia vir para o futuro, de como a gente ia abrir as nossas empresas, de quanto tempo ali ia permanecer fechadas, né? Então, aquela partezinha ali inicial, que a gente teve lockdowns, as empresas tudo fechado, então aquilo ali foi uma incerteza, não foi? Acho que vocês concordam comigo, não é? E já com relação à demanda, né, a demanda também pode ser imprevisível, tá? Eu também dei o exemplo para vocês do quiosque, né, de fast food dentro de um shopping, né? Num quiosque de fast food dentro do shopping, ele não sabe quantas pessoas chegarão, quando vai chegar essas pessoas, né? O que as pessoas vão pedir. Não tem como você precisar com toda certeza o que é que as pessoas vão pedir, né? É possível prever certos padrões, isso daí é certo. Um padrão muito comum aqui, ó, numa lanchonete de fast food, né, num quiosque de fast food, é lógico que na hora, por exemplo, do almoço, vai ter mais pedido. Na hora, por exemplo, do jantar, ali próximo das 18 horas, vai ter mais gente fazendo pedido, né? Isso é bem claro. Assim como numa padaria, né? A padaria de manhãzinha cedo vai ter ali mais pedido, né? No final da tarde também vai ter mais pedidos, tá? Então, são certos padrões que dá para prever, né? Como justamente o que eu falei, né? O aumento da demanda aí na hora do almoço. Mas se por um acaso, né? Digamos que cai aí uma chuva, uma tempestade muito forte, nesse próximo desse shopping mesmo, que eu estava dando o exemplo, né? Isso vai fazer com que as pessoas que caminham ali perto, né, vá para dentro do shopping, né? E isso pode aumentar aquela demanda, né, para o quiosque de comida lá dentro. Tá? Por quê? Porque tem mais pessoas circulando dentro do shopping, então é previsível, né, que tem aí uma demanda por esse tipo de comida, né, tipo de serviço. Mas a gente tem a forma inversa, que são outras operações que são relativamente previsíveis e que a necessidade de controle, né, é bem menor, é mínima, praticamente mínima. O exemplo que eu também já dei na aula passada para vocês, que é o serviço da Netflix. Quando você, né, quando a Netflix, né, você fecha aí o contrato com a Netflix, que você baixa o aplicativo, tudo, tem um leque de vídeos, de filmes, né, de séries, documentários, para quem é assinante, né, para quem se tornou assinante, e que já é colocado ali no início, né, do uso do aplicativo, os tipos de filme que você possivelmente pode aí mais gostar. E mudanças nessa programação são muito raras, né? Ou é porque ela cortou o contrato, né, com aquela empresa que fazia aquele tipo de vídeo, ou porque aquele vídeo já foi, aquele filme, né, já foi usado
até o término do contrato lá entre a Netflix e a empresa que faz o filme, enfim. Com relação à demanda, a demanda ela pode ser previsível, que também é o caso nosso aqui, né? Quando uma escola, ela inicia ali suas atividades, né, as suas aulas, né, quando tudo já está definido, o período que vai começar, o semestre, né, o professor ele já sabe quantos alunos vai ter dentro da sala, qual é que vai ser a sua sala, não é certo? Então ele já sabe tudo sobre aquele público dele, né? Então, quando a gente tem essa combinação de incerteza, tanto na operação, né, de fornecer, que é aquela operação do suprimento, quanto na demanda, né, pelos seus produtos, pelos seus serviços, é muito difícil a gente fazer o planejamento e o controle, tá? E eu estou mostrando para vocês justamente o que pode afetar esse planejamento e esse controle, tá certo? Então, a natureza é justamente essas questões que vão afetar o planejamento e o controle, tá certo? Bom, aí na sequência a gente tem demanda dependente e demanda independente. Ó, professora, mas o que significa isso, né? Demanda que depende e demanda que é independente. Então, algumas operações, elas podem, digamos assim, prever a demanda com mais precisão do que as outras, né? Então, tem como a gente prever a demanda certinha, por exemplo, do professor com os seus alunos no início do período, não tem? Porque é justamente os alunos que vão estar ali na chamada, os alunos que já estão matriculados, então tem uma precisão bem exata, né, de quanto é aquela demanda para aquele professor. Outro exemplo é o serviço de decoração, de reforma, né, que tem entre seus clientes um hotel, tá? E esse hotel, ele tem, digamos assim, uma demanda por esse serviço de decoração e de reforma a cada 2 anos, né? Então, tem como essa empresa que fornece, né, esse serviço de decoração, né, de arquitetura, de reformas, ela tem como prever essa demanda, porque o hotel ele já faz essa sua programação também. Então, ela já avisa para aquele fornecedor daquele serviço, né, que é o serviço de decoração, com anos de antecedência. Né? Então, dá para ter uma programação precisa. Assim, também, tem a empresa de decoração que também pode, digamos, planejar suas atividades antecipadamente, né? E a sua própria demanda depende aí de uma relativa previsibilidade das atividades dos seus consumidores, né? Então, os seus consumidores, como eles se comportam, como eles procuram, então, digamos assim, que pode haver uma previsibilidade, principalmente essas grandes empresas, grandes hotéis, isso com relação ao exemplo que eu estou dando, tá? Mas o contrário também pode acontecer, tá? Por exemplo, um pequeno pintor que faz reforma, né? Que um pedreiro que é autônomo, aqueles decoradores mesmo, né? Não é nem decorador, é designer de interiores, né? Que serve aí para esse mercado doméstico, né? Para as pequenas casas mesmo, como a minha, como a sua aí, né? Para as pequenas empresas. Então, alguns negócios também vêm lógico, de empresas construtoras, mas esses negócios que são solicitados para esse tipo de pessoas, né, esses autônomos, acontecem geralmente quando os funcionários eles já estão, né, bem ocupados, aí precisam de um quantitativo maior de empregados e acabam contratando esses autônomos, né? Mas nesse caso, a demanda da empresa de pintura, de design de interior, ela é muito relativa, né? Então, nesse caso aí dos alunos, aí fica muito relativo, porque vai depender de como está o negócio no mercado, né? De certa forma, existe um elemento, né, de
digamos, de acaso da demanda, que é virtualmente independente de qualquer fator evidente para a empresa. Então, a demanda dependente, ela é uma demanda que é previsível, né? Que a gente tem fatores que são conhecidos que dá para prever aquela demanda. Então, o gerente que é encarregado daquele exemplo que eu também dei para vocês, né? De garantir que os pneus para uma fábrica de automóveis, aqueles pneus estejam na quantidade certa, no dia certo, né? No local certo para que seja montado o automóvel. Então, se uma fábrica ela produz, digamos, 200 automóveis, né, num determinado dia. Então, aquele gerente que é incumbido de fornecer, né, de colocar ali à disposição do processo produtivo, ele tem que colocar ali 1.000 pneus naquele dia para que seja montado e o carro sair da linha de montagem todo montadinho, belezinha, não é verdade? Então, a previsão tem como fazer nesse caso, né? Uma demanda, ela é dependente de uma programação. Então, tem como a gente prever. Mas algumas operações, elas são sujeitas, digamos assim, a demandas independentes, que é como se fosse uma coisa que não daria para a gente prever, só para a gente determinar aí se fosse, né, antecipada e pedidos dos consumidores, né? O exemplo é justamente o que a gente tem nos supermercados, né? Os consumidores, eles não têm que informar, né, para o supermercado, no dia 5 de setembro, eu vou fazer minhas compras no supermercado e está aqui a lista do que eu vou pedir. E, normalmente isso não acontece, né? Então, a pessoa chega lá, pega o que tem na prateleira, bota no carrinho e vai pro caixa, né? Então, o supermercado, ele toma suas decisões em relação ao planejamento e ao controle, ou seja, ao suprimento que ele vai estar lá disponível, né, para a demanda dele. Então, é justamente baseado na experiência, né, no conhecimento do mercado, né, no estudo que ele tem com os dados de anos anteriores, de meses anteriores, né, da sua demanda. E agora ele corre o risco, né, de ficar, por exemplo, sem um estoque de determinados itens, né, quando a demanda ela não ocorre de acordo com o que ela planejou, tá certo? Agora mesmo na pandemia a gente tem um exemplo disso, porque no ano de 2019 a gente faz um apanhado, né, para se planejar para o ano, isso aí remetendo ao exemplo do supermercado, né? Pega o ano de 2009, faz um planejamento para o ano de 2020, né? Mas só que o que aconteceu? Em 2020 veio uma pandemia, ou seja, estava tudo fechado, muita gente ficou sem consumir, ou até mesmo duplicou o consumo, aquele consumo imediato, né? Acho que vocês chegaram até a ver aquelas confusão do papel higiênico, né? No supermercado, todo mundo, tem que comprar papel higiênico, e todo mundo levando quilos de papel higiênico para casa. Então, foi uma demanda imprevisível, né? Que a gente pôde notar. Outro exemplo, né, dessa demanda independente é da loja que vende pneu, né? Que é diferente daquele gerente de produção que tem que disponibilizar o pneu para a fabricação do carro, né? Para a montagem do carro. Na venda de pneu, que opera mesmo, né? O serviço de venda, de troca de pneu, ele vai precisar ter pneus em estoque. Então, nesse sentido, é exatamente a mesma tarefa que o gerente de estoque lá da fábrica vai fazer com os carros, só que a diferença é que a programação vai ser um pouquinho diferente, né? Porque ele não tem aquele quantitativo exato por dia que ele vai precisar, não é verdade? Agora aqui a gente vai passar para outro ponto, que é a resposta. Aqui a gente vai ver, né, que a gente tem aí a resposta à demanda.
E os conceitos de demanda dependente, independente, né, eles são aí, digamos, relacionados com a operação de escolher como a gente vai responder à demanda. Então, em condições de demanda dependente, uma operação só, ela só vai começar o processo de produção dos bens, né, do serviço, quando for necessário. Ou seja, cada pedido é que vai acionar as atividades de planejamento e de controle para organizar, digamos, a produção. Né? Por exemplo, um construtor que é especializado em fazer casa, né, pode começar o seu processo de planejamento e controle da construção dessas casas só quando ele for requisitado pelo cliente para fazer aquela obra. E o construtor nem mesmo ele pode ter os recursos, né, para começar a construção antes de receber o pedido. Então, o material que o produtor ele vai precisar, né, que o construtor ele vai precisar, que vai ser necessário, né, para construir a casa, ele só vai comprando quando os prazos da construção, do projeto da casa, da planta, né, da planta da casa, estiverem tudo definidos. E aí o pessoal, o equipamento de construção, ele também pode ser adquirido só quando tiver definido, ou seja, quando a demanda realmente estiver clara. Ou seja, saber como realmente vai ser a casa, o desenho da casa, o que vai precisar, o que não vai. Então, desse jeito aí, a gente tem como fazer, né? Como dar a resposta à demanda. Do mesmo jeito, um organizador de festa, um organizador de evento, né? Que vai começar a planejar um evento só quando ele for, digamos, requisitado aí pelo cliente, né, para fazer a festa, para fazer o evento. Então, um local vai ser definido, um palestrante vai ser definido, né, a quantidade de pessoas, né, refeições que vai precisar para o dia do evento, né, e todo mundo que vai precisar ali vai ser contratado, né, porque precisa de um staff. Ou seja, quando a natureza do serviço for clara, aí é que vai se adquirindo, né, os suprimentos. Então, o planejamento e o controle necessário para esse tipo de operação, ele pode ser chamado aí de planejamento e controle do tipo obter recursos contra pedido, que é o recurso to ordem, que a gente vai ver aí depois mais detalhado. Bom, aí no seguinte, a gente tem a resposta à demanda de começar a operação antes de ser demandado, né? E aí vocês têm o exemplo aí do construtor da casa padronizada, obtém recurso da demanda, antes da demanda, né? E o plano é fazer a operação contra pedido, é o make to order. Outras operações, pessoal, elas podem ser suficientemente confiantes, né, na natureza da demanda. Se não houver, assim, em seu volume, né, e prazos para manter em estoque a maior parte dos recursos, né, requeridos aí para satisfazer os consumidores, então certamente vai manter recursos transformadores e recursos a serem transformados, né, ainda vai ter aí na sua empresa todos esses recursos. Mas para fazer o produto, né, o serviço, só vai fazer, né, quando realmente tiver o que a gente chama de o pedido firme do consumidor. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aí que eu coloquei, né, o construtor de casas que tenha projetos padronizados, né, que pode optar por construir cada casa somente quando um consumidor ele tenha colocado aí um pedido firme, né? Ó, vou querer essa casa. Então, para esse fato, né, para esse tipo de projeto de casa, digamos que vai ser relativamente padronizado, como é o caso dessas casas mesmo, tipo de conjunto, dessas casas tipo
que já tem um padrão, né? Ó, 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha integrados, né? Ele já tem a noção do quanto pega de tijolos, de, de cimento, né? Enfim. Então, aqui, nesse caso, a gente tem aí que são operação que vai fazer contra pedido, né? É o make to order, que é justamente só vai fazer se tiver o pedido, tá? Lá no anterior, é justamente ele vai buscar os recursos quando tiver o pedido. Mas aqui ele vai fazer a operação quando tiver o pedido do cliente, tá certo? Vamos lá. Aqui para a terceira opção aí de resposta à demanda, que é começar a operação antes de ser demandado. Olha, que interessante, né? Essa antes de ser demandada é justamente quando a gente faz para estocar. Vocês estão vendo bem aí embaixo, ó, plano de fazer a operação para estocar. É o que a gente chama, né? Vários autores chamam aí de make to stock, né? Que é fazer para estocar. O exemplo que eu coloquei para vocês, construtor de casas pré-projetadas, obtém, né, recursos e faz a operação antes da demanda. Isso daqui, ó, é uma coisa importante, pessoal, que é obter os recursos e faz a operação antes que o consumidor vá lá comprar a casa. Ele vá lá pegar né, e demandar por aquele serviço. Aqui a demanda ela tem que ser justamente alta e tem que ser reprimida. Então, aqui nesse caso do make to stock, ele tem que, digamos assim, existe uma fila, né, para que se compre, né? Então, algumas operações produzem bens e serviços para estocar com antecedência, né, em relação a qualquer pedido. E aí, no caso, os construtores, eles vão construir casa, apartamento, né, com um padrão já pré-projetado, né, antes de qualquer demanda que venha buscar por esse serviço. E isso vai ser feito justamente porque é mais barato, né, fazer assim, porque é difícil, né, criar bens ou serviços individualmente, e isso, quando a gente cria individualmente, ele se torna mais caro. Então, quando você compra, né, suprimentos em uma escala maior, esse suprimento sai mais barato, porque você tem aquele poder de barganha com o fornecedor. Então, é difícil, né, para fazer cada imóvel apenas quando o consumidor ele vai optar por comprar. Então, quando você mas um detalhe que vocês têm que levar em consideração, tá? Em toda empresa vai ter esse tipo de demanda, né? Aquela demanda que é recorrente, né? Que tem filas, que tem uma demanda alta, né? E também tem essa demanda por algo mais específico, por algo que é digamos assim, mais exclusivo, né? Então, ó, se a demanda é alta, os consumidores eles podem aí colocar pedido, né, para casa, né, antes de ter sido começado a construção, né, ou até mesmo durante a construção. Então, nesse caso aí, os consumidores eles vão formar fila, né, de demanda e vão ter que esperar por essas casas. E o construtor também assume o risco de ficar com estoque de casas que não foram vendidas ainda, né? Então, se o consumidor não aparecer, né, se ele, digamos, ele não aparecer antes de serem terminadas, de fato, isso é difícil para os pequenos, né, para aqueles pequenos construtores, né, para operar dessa forma. Mas não tanto, digamos assim, para um fabricante por exemplo, de refrigerantes engarrafados, né, ou um fabricante de produto de consumo em massa. Então, o equivalente no mercado desses produtos, né, eles são mais
digamos assim, podem botar aí o que for no seu estoque que possivelmente vai vender mesmo, tá certo? Então, operações desse tipo requer, né, um planejamento, um controle do tipo aí fazer para estocar, que é o make to stock, tá certo? E aqui a gente tem, né, a natureza do suprimento da demanda na razão do processo e da demanda, né? Então, é outra forma da gente caracterizar, né, essa escala aí gradual entre o planejamento e o controle, né, do tipo que a gente obtém recursos contra o pedido. Quando a gente tem esse recurso contra o pedido, que é aquele que só vamos começar a fabricar quando tiver, né, ter sido acionado pelo cliente. Então, o planejamento e o controle desse tipo, né, tem aí a sua razão. E o planejamento e controle do tipo fazer para estocar é o uso, né, da razão do P pelo D, né, que compara justamente o tempo total de espera dos consumidores, desde o pedido, né, do produto, do serviço, até ele receber lá. E o tempo da demanda, né, é justamente isso. E o tempo de atravessamento total, é o tempo do processo, que eu vou mostrar mais na frente aí para vocês, tá? O tempo de atravessamento total é o tempo que a operação ele leva para obter recursos, né, para produzir e para entregar, tá? Então, o tempo de atravessamento total é tudo isso junto. É os recursos, é produzir, é entregar, é toda a cadeia, né, do início ao fim. E nessa razão do P e D, né, que o P, mais uma vez, é o processo e o D é a demanda, é a comparação entre o tempo, né, de espera dos consumidores, desde o pedido até o recebimento, e o tempo total do processo, que é, no caso, o P. Então, nesse caso aqui, pessoal, nesse aspecto aqui, a gente pode ter três situações, né? Quando o tempo do processo, né, ele vai ser igual ao tempo da demanda, ou seja, quando a demanda ela solicita pelo serviço, quando a demanda ela compra o produto, né, compra o serviço. Então, quando esse processo for igual ao da demanda, a gente tem essa situação aí, né, do resource to ordem, que é obter recursos contra pedido. E quando o processo ele for maior que a demanda, é fazer contra pedido, né? Fazer aí para o make to order, né? Fazer contra pedido. E quando a gente tem o processo bem maior, né? Duas vezes maior que a demanda, a gente tem que é fazer a operação para se estocar. Que a gente vai ter um processo bem maior digamos assim, do suprimento do que da demanda. Então, a demanda vai ser mais encurtada. Vai ter um gráficozinho que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão entender bem essas diferenças aqui, né? O P igual ao D, o P maior que o D, e o P duas vezes maior que o D, tá? Ah, tá aqui, eu coloquei aqui, eu não estava observando isso, mas eu vou também colocar mais na frente, tá? Esse gráficozinho aqui que vocês estão vendo, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, ó, P sob encomenda, o P igual ao D, ou seja, o processamento, a produção, né, a compra, então tudo, quando é igual ao tempo da demanda, a gente tem isso daqui, né, que é o recurso to ordem. Aí a gente tem essa situação, né, da demanda com o processo, né, tendo o processo um pouco maior,
que é sob encomenda, produzir parcialmente para estocar, quando a demanda ainda é um pouco maior, e quando ela é bem menor, né, que é produzir realmente para estocar. E aqui vocês podem ver aí nesse gráfico, tá certo? Bom, e trazendo aí mais essas situações que vocês podem ver, né, dos tempos de processo e os tempos de demanda, em algumas operações, né, do tipo fazer para estocar, né, fabricam-se produtos e serviços com antecedência, né, em relação a qualquer demanda. Por exemplo, em operações que fazem produto de consumo, né, que faz carro, geladeira, máquina de lavar, o tempo da demanda é a soma dos tempos de transmitir o pedido, né, lá para o armazém da companhia, ou para o ponto de estoque, pegar, embalar a embalagem, fazer o pedido, né, botar na transportadora, entregar até chegar a entrega lá para o consumidor. Né? Então, por trás de todo o ciclo, né, visível aí de pedido, né, tem outros ciclos por trás. Então, para eu fazer um pedido na internet, por exemplo, né? Vou pedir aqui um relógio pela internet, tá? Mas antes, né, de dar aquele start para o pedido chegar até a minha casa, né, antes daquilo já foi feito, né, outros processos por trás. Eu vou fazer o pedido no Magazine Luiza, tá certo? Então, o Magazine Luiza já fez a compra daquele relógio. Aquela compra daquele relógio, para chegar até ali, aquela sua central de distribuição, já foi um tempo, tá? E aí, o tempo que eu vou levar, né, para fazer o pedido, aí é sim esse o tempo da demanda, tá? Então, nessas operações aí, digamos, a gente tem todo um ciclo por trás. Então, a redução de estoque de bens acabados, ele vai acionar a decisão para manufaturar um lote de recebimento, né? E esse ciclo de fazer vai envolver o trabalho de outros estágios, né, do processo de manufatura, por exemplo, o de fazer o ciclo de comprar, né, também o reabastecimento do estoque de entrada. E assim, para esse tipo de manufatura, de fabricação, o tempo da demanda que o consumidor vê, ele é muito pequeno comparado ao ciclo total de atravessamento, né? Aquele ciclo todinho que leva o atravessamento. Então, vejam só, comparamos, se a gente comparar isso com uma operação do tipo recurso contra pedido, aqui o D, que é a demanda, né, é o mesmo tempo do P, né? Que é o que vocês estão vendo aí nesse item aí, no item 1. Então, ambos, eles incluem o ciclo de comprar, fazer e entregar. Então, vão ter o mesmo tempo. E a operação do tipo fazer contra pedido, que fica aí no meio desses dois, né, do recurso to ordem e do make to stock, né, a razão do P e o D, eles indicam aí digamos, um grau de especulação. Então, reduzir esse tempo total do atravessamento vai ter efeitos, né, nas variáveis aí do tempo que o consumidor ele tem de esperar para ele ser atendido, né, para essa demanda ela ser atendida. Então, para operações do tipo recursos contra pedido, o P e o D, eles são virtualmente o mesmo, né, praticamente o mesmo, que é aquele, eu dei o exemplo para vocês, né, da pessoa que vai construir a casa, e aí quando ela vai procurar o construtor para construir a casa e tudo, vai ser o mesmo tempo que o construtor ele vai comprar o material e tudo para fazer essa casa, tá certo? Então aí vocês podem ver, ó, aí aqui eu botei mais resumido, né, digamos assim, essa relação, né, do processo, que é o P, com a demanda, né, no planejamento e controle. Aí aqui a gente tem, no tipo, fazer pré-estoque. Aqui, ó, que é a entrega, tá? Que é o D, que é a demanda, a gente pode ver que ela é bem menor do que o tempo que vai passar em processamento, tá certo?
Ah, professora, mas para que eu preciso entender tudo isso? Para que você possa se planejar. A gente está falando de planejamento e controle. Então, quando a gente fala em planejamento e controle, a gente tem que definir tudo isso daqui, ó. Qual é o tempo? Isso aqui é justamente o tempo que vai ter cada pedido. E aqui no fazer contra pedido, né, a gente tem a demanda, né? O tempo da demanda vai ser esse de fazer e de entregar. E o tempo de processamento vai ser o de comprar, fazer e entregar. E no recurso contra pedido, aí sim, ele vai ter que comprar, fazer, entregar tudo ao mesmo tempo que a demanda faz o pedido, tá certo? Por fim, a gente tem aí esse slide aí, que é o que a gente mostra para vocês, né, a razão do P&D com algumas observações, né? Nas operações híbridas, eles podem ocorrer os três tipos, né, de caso ao mesmo tempo, né? Na razão P&D para produtos diferentes. A razão do processo e da demanda indica um grau de risco das operações quando a gente tem essas duas situações aqui, tá? Na situação do processo ser maior que a demanda ou no processo sendo duas vezes maior do que a demanda, né? Então, algumas operações elas não são percebidas e vistas pelos consumidores, pois são executadas especulativamente, né? Na expectativa. Então, o empresário, aquela pessoa que vai fabricar, né? Ela tem expectativa, tem aquela expectativa de receber aquele pedido. E se a demanda for prevista com mais precisão, mesmo esses dois tipos, né, de formas de pedido, né, que é o processo sendo maior do que a demanda, ou o processo sendo duas vezes maior do que a demanda, o risco, ele é menor quando você tem essa previsão, tá certo? Bom, e as atividades de planejamento e controle? Essas atividades de planejamento e controle são 4, tá? Que é aí o carregamento, sequenciamento, programação, monitoramento, né, e controle da operação. O planejamento e controle, pessoal, ele requer, como eu já falei para vocês, né, essa conciliação do suprimento e da demanda, e justamente em termos de volume, de tempo e de qualidade. Então, aqui, a partir daqui, a gente vai ver, e a gente vai se concentrar mesmo, né, mais na questão do volume e do tempo, né, porque quase tudo que a gente vai tratar em administração da produção, ela vai tratar dessas questões aí. E a gente precisa, digamos assim, também ter uma cautela em relação ao uso desses termos aí que eu coloquei para vocês, né? Do carregamento, sequenciamento, programação e controle. Por quê? Porque empresas diferentes podem usar formas diferentes de falar da mesma coisa. E mesmo nos livros, né, no livros acadêmicos, nesses livros texto mesmo, até mesmo no livro que eu uso como fonte de pesquisa, né, para vocês, na área, eles também podem adotar aí, digamos, definições diferentes. Então, por exemplo, algumas pessoas podem denominar como programação da operação, né, o que a gente está chamando aqui de planejamento e controle. Mas essa questão de terminologia, do planejamento e controle, é o que menos importa, né, do que realmente a compreensão das ideias básicas que nós vamos falar aqui para vocês, né? Enquanto que alguns chamam de planejamento e controle, outros podem chamar de programação da operação. Então, essas atividades aqui do planejamento e controle, né, eu vou falar para vocês em outra aula, tá certo, pessoal? Em outra aula eu vou falar para vocês sobre esses itens, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi isso aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.